Glória a Deus. Pessoal, nós vamos para a palavra de Deus, mas a igreja é como se fosse uma escola, mas espiritual. A gente vai lá na escola para a gente aprender a ler, escrever, né? Contar. E a gente vai para lá por isso, aprender esse nosso nome, entendeu? E a igreja? A igreja você vem para aprender, primeiramente, para você ser ensinado sobre o caminho da salvação, porque todos nós precisamos ser salvos com Jesus. Nós sabemos que só existe dois caminhos, ou a salvação ou o hábito. Então a gente vem para a igreja para ser ensinado, primeiramente, como vamos ser salvos, e segundo, como podemos fazer para salvar nossa família, para alcançar nossas bênçãos. Só que duas coisas que é preciso a gente fazer. Pedir a Deus para abrir o entendimento do nosso coração para a gente ouvir e entender. E outra coisa, pessoal, preste bem atenção. Isso é uma coisa que eu estou falando, não é porque eu estou falando da Bíblia, não. Pastor, que fala isso que é uma funçãozinha. Não, eu errei muito até chegar aqui. E por eu ter errado, eu peguei essa experiência com Deus para passar para você. Preste bem atenção. Nunca seja turrão com Deus, irmão. Quando nós batemos de frente com Deus, teimosia com a palavra dele, é onde vem o nosso sofrimento. Você sabia disso? E quando você está cedendo a Deus, você está fazendo a vontade dele, vai tudo bem. O problema é quando você para. Uma vez meu pastor falou assim, ele perguntou ao pessoal na igreja, quando que o burro, claro que a gente não soma burro, mas quando que o burro mais apanha na vida dele? Tem cavalo que também faz isso. Quando que ele mais apanha? Quando que ele mais sofre na vida dele? Quando ele paca. Porque enquanto ele está andando, está tranquilo. Aí o cara está lá atrasado para levar o material, cheio de pressa. Tem gente que entrega material da loja de construção com um cavalo, um burro. A pessoa está atrasado, cheio de pressa, o burro empaca. Ele não quer obedecer o dono, de jeito nenhum. Não pode. O bicho não anda. Aí se a pessoa é uma pessoa meio agressiva, ele vai tascar lambada no lombo dele até andar. É quando ele sofre, é quando ele para. E o nosso sofrimento começa quando a gente não queremos mais aceitar o que Deus fala, quando a gente não quer mais obedecer a Deus. O pastor está pregando uma coisa, eu estou fazendo outra. O pastor está falando uma coisa, eu estou fazendo outra. Porque nós somos uma insistência, uma dureza de coração com Deus. Pastora, mas Deus vai dar uma lambada na gente? A palavra de Deus diz que de que se queixa-se, pois, o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus próprios erros. Não é Jesus que vai fazer você sofrer, não. Mas quando você para de obedecer, Deus não pode. Até ali ele tem um compromisso com você, até onde você obedeceu. Você parou de obedecer, é como se você estivesse rompendo com Deus como seu Senhor. Quer dizer, como se você estivesse assim, daqui para frente, Jesus, o Senhor não vai mais ser o Senhor da minha vida, porque eu não vou te obedecer mais. O Senhor da nossa vida é quem a gente obedece. Se eu obedeço Jesus, a palavra dele, ele vai ser o Senhor da minha vida. E ele, como Senhor da minha vida, ele vai consertar. Se eu fosse casada, ele ia consertar meu casamento, ele vai me prosperar, ele vai cuidar da minha saúde, ele tem um compromisso comigo. Ele vai salvar a minha família. Você está entendendo? Ele é o Senhor da minha vida. Mas se eu paro de obedecer, isso é uma coisa que tem que entrar no seu coração. Quando você não obedece a Deus, não é que você não está obedecendo a ninguém, não. Tira isso do seu coração. O não obedecer a Deus é obedecer ao maligno. Porque é ele que está botando na sua cabeça que você não obedecer a Deus. A Eva, quando ela
desobedeceu a Deus, ela estava obedecendo a quem? Quem ela estava obedecendo, pessoal? Quem botou na cabeça dela que ela podia comer aquela fruta que Deus disse que não podia? Quem botou isso na cabeça dela? Oi? Pois é, menino. Ela obedeceu só para mais. Até ali, quem era o Senhor da vida dela e do Adão era Deus. Eles tinham tudo. Eles viviam bem, tinha paz, andava com Deus. Dali que ela obedeceu o demônio para lá, olha a vida deles que se tornou. Foi expulso do jardim, do Éden. Foram sentenciados à morte, porque eles eram mortal. Tiveram que batalhar lá para comer, coisa séria. Tiveram um filho lá que um matou o outro, uma tragédia. Mas por quê? Porque dali para lá, quem passou a ser o Senhor da vida deles, já não foi mais Deus. Você está entendendo? Não é Deus que faz você sofrer, não. Se você não obedecer a Deus, você está obedecendo a outra coisa. E Ele não é bonzinho por Deus, não, irmão. Você está pensando que Ele vai te tratar igual Jesus? Não. Com Ele não dá mesmo. Ele vai, ataca casamento, ataca prosperidade, ataca saúde, ele ataca tudo. Ele só veio para roubar, matar e destruir. Por isso que a gente tem que pensar muito bem antes de se voltar, antes de se ter uma dureza do coração. Porque eu hoje de manhã eu perguntei ao pessoal aqui, quem sabe o que é pecado, levanta a mão. Mas gente, pode levantar a mão, todo mundo quer. O que é pecado? Quem sabe o que é pecado? O que é pecado? Você que levantou a mão. Hã? Faz pecado. Pecado não perdoar. Isso também é pecado. Quem mais sabe o que é pecado? Quando a gente faz uma coisa que a gente sabe que está errado. O pecado é você desobedecer tudo que está aqui. O que o pastor está falando para você, Deus usa alguém. Deus nunca vai aparecer no seu quarto, Bernardino, não mente. Deus nunca vai fazer isso. Ele vai usar um porta-voz. Eu obedeço, procuro obedecer a Deus. Não que eu não erre. Não vou dizer para você, eu sou perfeita. Não, mas eu procuro o máximo que eu posso obedecer. Porque obedecendo, o negócio se levanta. Imagina se você não obedecer. Né? Ontem eu estava falando, que ontem eu passei uma situação lá em casa, e eu já estava alguns dias, em que na minha mente eu estava assim, comia feijão, mas não comia feijão. Porque eu comprei o feijão lá, misericórdia de Deus, irmão. Eu fui fazer compra, eu comprei 5 quilos desse feijão. O feijão, eu não sou enjoada com comida não, Natasha sabe que eu não sou. Eu já comprei os feijão até baratinho, que era até bonzinho, mas aquele feijão ali, troço não cozinha, demora muito tempo. Quando ele cozinha, o carocinho dele fica bem macio, mas ele não dá caldo nenhum. É aquele caldo ralo, com água assim. E o mais interessante do feijão é o caldo, porque aquilo ali tem ferro, né? Irmão, que era a mesma coisa eu não estava comendo feijão, troço ralo. E eu estava me sentindo assim, como se tivesse com o meu corpo um pouquinho meio fraco. O pastor Mota, ele ensinou todos nós a comer feijão. Às vezes tem gente que vem para a igreja, mas eu não gosto muito de feijão, mas você está fazendo péssima coisa. Porque às vezes o pastor é usado por Deus até para te ajudar a evitar um problema. Porque lá em casa, a Natasha teve uma situaçãozinha, o inimigo se aproveitou disso para querer atacar ela. Né? Dizendo que ela estava com uma anemia profunda, aquela coisa toda, mas antes disso, o pastor sempre falava para a gente comer feijão. E a gente era meio teimoso. Aí de lá para cá, a Natasha teve um probleminha de saúde, ficou mal. O que a gente fez? O pastor falou, tá vendo? Leva ela para casa, o médico disse que ela tinha que tomar bolsa de sangue, que ia morrer, que não sei o que. O pastor falou, você tem fé? Eu falei, tem. Então leva ela para casa, faz um feijão, entendeu? Faz beterraba, faz um músculo para ela. E aí eu fiz, né? Eu obedeci ela também, que ela não gostava de feijão, passou a comer feijão.
Hoje a Natasha está aí saudável e ela come feijão, come bem. Ela come feijão e a mim come feijão. Porque o feijão contém ferro. Aí o feijão estava meio esquisito, eu fiquei um tempo, quase um mês inteiro, comendo feijão e não comendo. Eu não consegui comer nada. Aí hoje na correria, aquela coisa toda, eu não almocei porque eu tive que sair, né? E eu comprei 1 quilo de feijão, do outro feijão. Falei, esse é bom, esse vai cozinhar. E eu fui lá em casa e comprei 1 quilo de feijão. Irmão, eu comi tanto feijão de noite. Entendeu? Eu já não tinha almoçado. E depois de um tempo começou a querer me dar uns troços estranhos. Já viu como você está assim, com o corpo assim, um pouquinho meio fraco, da correria, que você não está se alimentando, que você come um troço muito forte, já viu? Às vezes o corpo dá até uma reação, não tá? Cheguei a suar. E daqui a pouco o que aconteceu? Não sei se o inimigo se aproveitou disso, irmão, começou a me dar uma zonzeira. E uma vontade de colocar para fora, uma falta de ar, uma dor na barriga. Eu falei, Jesus, o que aconteceu? Daí eu comi feijão demais. Entendeu? Aí eu fui lá para o quarto, sentei na beirinha da cama, fiz uma oração, amarrei aquilo ali, mandei embora. Eu e Natasha chorando, repreendendo aquele mal. Então sumiu, foi embora. Desapareceu. Aí eu estou falando para você, a importância de você andar com Deus. Você com Deus, o diabo já tenta te atacar. Você imagina você sem Deus. Você está entendendo? Então a gente não podemos ser aquela pessoa turrão, aquela pessoa dura de coração. Então o pecado é tudo aquilo que Deus está usando lá o pastor para falar para você fazer, ou para você deixar de fazer, você não faz. Vamos botar um exemplo aqui, porque não tem jeito, tá, gente? Pastor tem que falar a verdade. Faltar tudo. Isso é normal? Eu posso não andar atrás de você falando, mas quando você fica faltando tudo, pode ter certeza que você está em pecado. Mas, pastor, por quê? Porque isso é o que Deus está usando o pastor para você não fazer. Quer dizer, o pastor está falando para mim não faltar o culto, eu falto. Isso é o quê? Aos seus olhos, isso é o quê? Uma desobediência à palavra de Deus. Deus está mandando você orar, você não ora. Ah, não, mas eu não tenho tempo para orar, essa bobeira. Mas Ele não mandou você orar? Orai sem cessar. Orai e vigiai para que não cair em tentação. Então, quando eu não oro, o que eu estou fazendo? Eu estou pecando. Quando Deus manda eu perdoar, quando Deus manda eu devolver a Deus o que é de Deus, quando Deus manda eu parar nesse negócio de qualquer coisa, eu me ire, me chateio, isso tudo é pecado, pessoal. Você está entendendo? E a insistência no erro, isso vai indo. Você pensa que vai continuar assim. Não, para mim tá bom assim, porque o diabo ele é meio sujo. Às vezes está no caminho errado e as coisas não começam a dar errado logo de começo, não. Ele finge. Às vezes tem pessoa que não vai para a igreja, não vem para então tudo bem. Ah, eu para a igreja eu estou bem. Mas você não está entendendo que Deus está te dando chance. Porque como Deus é misericordioso, eu vou explicar um negócio a você. Quem tem planta em casa sabe o que eu estou falando. Se eu pegar aquele coqueirinho ali, esse coqueirinho da porta dele, eu arrancar ele daquele balde, arranquei ele, tirei ele da terra. A origem dele é a terra. Eu tirei ele da terra. Se eu botar ele no cantinho ali da igreja ali, ó, eu vou deixar ele 1 semana. Ele não vai puxar no mesmo dia, não. Você está entendendo? Ele ainda vai ficar ali verdinho algum tempo. Depois de alguns dias, ele vai começando a querer puxar. Se eu continuar deixando ele ali, daqui a pouco a folhas vai começar a secar. Depois ele morre. Então, quando você sai da presença de Deus, você não está obedecendo a Deus, as coisas não vão começar a dar errado logo de cara, não. Mas aos pouquinhos as coisas vão acontecendo. Daqui a pouco você está meio murcho, está meio vazio de Deus, já não sente mais vontade de ir na igreja. Tem hora que você não pensa nem mais em ir para a igreja. Sabe por quê?
o demônio está começando a ganhar terreno na sua mente, no seu coração, porque você não obedece. Você está uma pessoa vazia. Eu preguei sobre isso sexta-feira. Sexta-feira eu estava explicando aqui que nós somos de natureza tríplice. Nós somos um espírito que mora no corpo. Quando você se vê no espelho, você não está vendo o seu espírito, você está vendo o seu corpo, mas você é um espírito que mora dentro desse corpo. Você tem uma alma, que é onde você sente alegria, tristeza, essas coisas assim. E aí eu estava explicando o seguinte: levanta a mão quem come. Quem come? Você que só come uma vez por semana. Eles comem só uma vez por semana? Se você comer uma vez por semana, eu almocei, tomei café hoje, domingo, só vou comer pro domingo que vem. O que vai acontecer com o teu corpo? Você vai aguentar? Comer só no domingo que vem? Tirando hoje, comeu hoje, você vai comer só no domingo que vem. Tu acha que o teu corpo vai aguentar? Você vai ficar fraco. Você pode até querer fazer as coisas, mas você não vai aguentar. A mente pode querer fazer, mas o seu corpo não vai aguentar. Você vai enfraquecer, irmão. Daqui a pouco está ratístico. Se não tiver um problema de saúde que você não está comendo, você vai ficar uma pessoa vulnerável, até para pegar doença, falta de alimentação. Mas aí eu estava explicando que o seu espírito, seu corpo se alimenta com arroz e feijão, o seu espírito também come. Só que não é arroz, feijão, essas coisas. A Bíblia diz: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. O seu espírito come. E o alimento do seu espírito é a palavra de Deus. Só que tem gente que só dá comida para o espírito uma vez por semana, que é a pessoa que só vem no culto uma vez por semana. Você está alimentando o seu espírito só uma vez por semana. Qual é a tendência disso? Você vai ficar espiritualmente fraco ou fraca. Daqui a pouco tu vai ficar vulnerável a qualquer tipo de tentação. Qualquer proposta do diabo vai derrubar você. Você não vai ter força para orar. Você não vai ter força para resistir uma tentação. Daqui a pouco você não tem mais força para vir para a igreja, porque você está vazio de palavra. Você está entendendo? Você não vem na igreja, não ouve a palavra, e desde quando? Até você vir de novo, já acabou já. A vitamina do seu espírito, você está fraco de novo. Você está entendendo? E aí o diabo vai se aproveitar dessa fraqueza espiritual para destruir você, destruir sua família, destruir tudo você. Você entendeu? O que Deus falou? Não deixe lugar. Eu dou um lugar, eu não venho. Qualquer coisa é motivo de eu não vir no culto. Não venho porque está chovendo. Eu não venho porque está sol. Irmão, o meu pastor, ele subia de muleta no morro com mais de 30 degraus para ir para a igreja. Ele disse que ele descia aquilo tudo, atravessava a rua de muleta. Para ir lá para a Igreja da Graça, ele assistiu, depois tinha que vir aquilo tudo de novo, atravessar, subir o morro, mais de 30 degraus para chegar em casa. Você faria isso com Jesus? De boleto, sem ninguém para te ajudar? E às vezes a pessoa está a pé, normal. Não é tão difícil chegar na igreja, a pessoa não vai. Choveu, mas então você é de açúcar? Não existe guarda-chuva? Mas tem muito sol. O que tem o sol? A Bíblia diz que eu acho que no Salmo 91, não, acho que é 121, não sei. Que o sol durante o dia não te molestará, o Senhor não vai deixar mal nenhum te suceder. Então as pessoas hoje estão muito, desculpa falar, muito relaxadas com a vida espiritual. A vida espiritual você tem que cuidar. Você tem que orar, você tem que se consagrar, você tem que fugir do pecado, tem que buscar Deus, senão o diabo pega você de cheio, pega mesmo, e atropela você e sua família, porque ele não é bonzinho não, ele é cruel.
Demônio, ele é cruel. Olha o que ele fez com o demoniado gadareno. Botou o cara para morar no cemitério, nos fazia ele se rasgar ele mesmo. Aqui na igreja já tive 3 casos de pessoas que o demônio fez a pessoa se retalhar todinho. Uma irmã que o diabo fez ela se cortar com a gilete. Ela se cortava assim, olhando para a cara do marido. Assim. Por que você está fazendo isso? Eu não sei, se cortando assim todinho com a gilete. Isso é sério, gente. Ele fez isso com o demoniado gadareno. Ele se cortava, se feria a si mesmo. Tirou ele da família, fez ele morar lá no sepulcro. No sepulcro é lugar de mortos. E se ele entrar na sua vida, na sua mente, não pensa você que ele veio para boa coisa. Você está entendendo? Então você tem que vigiar, você tem que se cuidar espiritualmente falando. Você não cuida do seu corpo. Você fica uma semana sem tomar banho, fala a verdade. Aí a pessoa fala assim, mesmo se eu ficasse eu não ia falar, mas eu acredito que você não deve ficar uma semana sem tomar banho. Vocês ficam uma semana sem tomar banho, uma semana sem escovar o dente, vocês ficam. Então você cuida da sua saúde. Você cuida da sua higiene. Você cuida da sua saúde, porque você come, você bebe água. Por que você não vai cuidar da sua vida espiritual? Você toma banho para limpar o seu corpo. Você escova o dente para limpar a sua boca. E você vem para a igreja, busca Deus, se consagra para limpar o seu coração. Não foi o que Jesus falou? Bem-aventurados, limpos de coração, porque eles verão a Deus. Tem gente que é cheia de ódio. Qualquer coisa a pessoa se irrita, se explode, isso é um problema, gente. A pessoa vem para a igreja, pastor, e a pastora está falando, não discute, não debate com aquele parente que está sendo usado. Eu tinha uma irmã aqui na igreja que ela morreu por causa disso, gente, a Isis. Ela tinha uma filha que o diabo usava a filha dela para discutir com ela. E eu falei para ela, Isis, não debate. Um profeta não é reconhecido na sua própria pátria. Você quer libertar a pessoa, andando atrás da pessoa, repreendendo a pessoa, não faça isso. Jesus já falou para você não fazer isso. Você é reprovado quando você faz isso, sabia? E sabe o que Deus mandou você fazer? Você está vendo a pessoa fazer? Até dentro da sua casa, seu parente. Tem um parente dentro da casa, você está vendo que aquela pessoa está errando. Tem alguma coisa que ela está fazendo que está errado. O que Deus mandou você fazer? Aí você fica andando atrás da pessoa, falando para o que a pessoa tem que fazer. Você está fazendo o que Deus mandou? Não está. E aí eu falei com ela, para de ficar discutindo, batendo boca. Traz a peça de roupa, traz a fotografia, vamos orar pela sua filha, que isso é um espírito. E esse espírito está usando a sua filha, preste atenção, para derrubar você. Porque você, quando discute, você debate, dá aquela ira, aquela chateação no seu coração, e o demônio ele entra em você, pessoal. Não estou de brincadeira, isso é sério. O demônio entra em você. Através de um ódio, de uma raiva. Daqui a pouco você está manifestado também, irmão. Aí como é que o demônio vai sair? Se você está com raiva, está com ódio, está chateado, o demônio entrou em você está irado. Sabe o que ele faz? Ele fica todo feliz, porque ele pegou a família toda. Você, que era a única pessoa que tinha condições de libertar o outro, ele usou aquela pessoa, mais ou menos assim, peguei 2 coelhos numa cajadada só. De vez você trazer a pessoa, você cai no laço. O diabo que leva você para o lado dele. Por quê? Tudo porque a pessoa não obedece. Se ela parasse, pensasse direitinho, peraí, eu vou fazer o que Deus usou, pastor, não vou discutir, não vou debater, eu vou orar. Aí você conseguir a libertação da pessoa, você faz o contrário. E eu falei que o diabo está querendo usar a sua vida para pegar você. Não discute, não debate. Faz a peça de quando ela quiser falar, deixa ela falar sozinha, sai de perto.
Sim, entendeu? Sai de pé, deixa ela falar sozinha, de conversa. O que ela fazia? Entrava no ouvido e saía pelo outro. Daqui a pouco ela chegava aqui, pastora, eu não aguentei discutir. Ué, eu não posso forçar ela a obedecer. Eu já tinha explicado a ela, não faça isso, mas ela insistia no erro. Aí ela chegava aqui, não, pastor, eu discuti, falei mais verdade, eu ficava olhando para ela assim, falei, meu Deus, essa irmã, ela está com dificuldade de obedecer a Deus. Deus está falando para ela não discutir, ela se envolve de discutir. Aí uma vez ela chegou aqui, pastor, me olha, eu estou chateada da vida, já me aborreci com a minha filha. Eu estou com uma dor de cabeça que é assim, porque quando o demônio do ódio entra em você, ele ataca você, tá? Seu coração fica... Mas o seu coração vai sair pela boca. Você sente as suas veias, às vezes, chega a tremer. Porque o demônio, o seu corpo não foi feito para demônio. Seu corpo não foi feito para mim, foi feito para Deus. Então ele não aguenta quando o demônio entra. Se o demônio entrar em você, o teu corpo vai ter uma reação. Você está entendendo? Vai ter uma reação. E a reação é essa. Às vezes tem gente que a veia da pessoa até parece a veia da pessoa pulsando. A pessoa está com raiva, está irada. O coração fica... E às vezes dá uma dor de cabeça, assim, por trás da cabeça, assim, pela noite, parece que a cabeça da pessoa vai explodir. A pessoa não aguenta nem olhar na claridade. É porque ela se irritou, ela se irou e entrou um espírito do ódio no coração dela. E está atacando ela, o corpo dela não aguenta. Escala a pessoa dá um infarto. Você está entendendo? Ficar todo torto, da porta, eu já cansei de ver isso. Aí, sabe o que aconteceu? Ela chegou aqui, pastora, eu me aborreci com a minha filha, estou com isso aqui, meu tudo doendo. Ela cai, irmã. Eu botei a mão na cabeça dela para orar, ela caiu aqui toda torta, manifestada, o espírito do ódio. Expulsei aquele espírito, falei para ela, irmã, escuta o conselho de Deus, para de discutir, de debater com sua filha. Com sua neta, porque não era só a filha, não, os parentes dela dentro de casa. Ela vai orando, traz a fotografia. Ela ouviu? Não ouviu. Aí ela foi embora. Aí sabe o que aconteceu? Em determinado dia ela estava discutindo de novo com a filha. O demônio entrou nela lá, atacou ela, teve um AVC. Toda a corda em cima da cama. A vizinha dela falou, né? E uma semana depois ela morreu. Aí disse que na outra semana a filha dela já botou som alto, já sumiu a casa. Quem perdeu? Ela. Então, às vezes a pessoa vem para a igreja, o pastor está avisando. E quando tem um demônio na pessoa, ela não aceita a palavra, não, tá? Não aceita. O pastor fala, mas é que nem... quem estava aqui no culto jovem? Estava todo mundo aqui? Você lembra o que o meu pastor falou? É verdade, você toma longe até da cara do pastor, da pastora, porque está falando a verdade para a pessoa. Ela não aceita a palavra, porque tem um espírito no coração dele que não é bem assim, não. É porque o pastor não sabe como é que é lá em casa, como é pastor não sabe, irmão, pelo amor de Deus. Eu não sei como é que é a sua família, mas eu sei como que o diabo trabalha, isso eu sei. Ela morreu. Sabe por quê? Ela não ouviu o conselho, ela não era boa de ouvir conselho. Tem gente que não é boa de ouvir conselho. O pastor fala, você não está nem aí, continua fazendo a mesma coisa. Aí, uma hora, acontece um troço que nem pastor orando não adianta mais. Porque ela teve o AVC, eu estava orando para ela sair de cima da cama, mas não teve mais jeito. Morreu. Avisei, tudo por causa do ódio, gente. Entendeu? Então, a desobediência mata. Faz mal, aquele troço entra no seu coração. Eu não falo com as pessoas, não. Eu não falava. Quando as pessoas manifestavam aqui na igreja, eu não falava nada que elas manifestavam.
Mas o meu pastor recentemente até conversou comigo, eu vou passar a falar, sabia? Depois, quando terminar, filha, a gente não vai gravar para não humilhar a pessoa, mas eu vou passar a falar, sair os próximos esquisitos de vocês, esse conserto com Deus, irmão. O demônio manifestou em você aí, você tem que ver onde está sendo a brecha. Se o demônio chega a manifestar numa pessoa, porque ele está no coração dela, ele está no corpo dela. E outra coisa, não pensa você também, mas graças a Deus não está no meu corpo, que eu não manifestei. Mas nem todo demônio manifesta não, tá? Tem uns que ficam escondidinhos no seu coração. Você nunca manifestou, mas ele está ali, escondido. Meu pastor já pregou sobre isso, ouviu. Oi? Não entendi. Ele falou, como é que é? Ouviu a raposinha? Isso aí, já ouviu essa pregação que o pastor fez? Covil é esconderijo de feras. Agora eu lembrei, esconderijo de feras. É onde o diabo entra no coração da pessoa e fica quietinho lá. Em vez de quando ele manifesta, quando você fica com raiva de todo mundo. Do nada você. Entendeu? É porque ele manifestou, você fica com raiva, trava todo mundo mal e tal. Daqui a pouco ele entra no coração, se esconde, aí você, meu Deus, não é como ter feito isso, mas ele está ali ainda. Você precisa de libertação. Se você não abrir o seu coração, ele nunca vai sair para Jesus entrar. Como que eu abro meu coração? Você vir na igreja, não significa abrir o seu coração, não. Sabe quando? Só quando a única oportunidade que você tem de ser liberto é quando você aceita o que Deus fala. Que eu posso mostrar para você aqui na Bíblia um povo que Jesus pregou. Eles ouviram, mas não foram salvos. Porque eles não aceitaram o que Jesus falava. Jesus só pode libertar quem aceita, quem se arrepende, quem entende, quem está aceitando o que Jesus fala. Porque se você não aceitar, você vai ficar toda a vida demônio ali. Tem um montão de gente que está na igreja, gente, mas a pessoa não está com Deus. Porque uns o coração é fechado, outros não aceitam. Tem um demônio no coração da pessoa, o demônio do contra. Que é isso, pastor? Gente, eu estou falando que isso aconteceu comigo. Você não tem ideia do que o diabo faz para você não se converter. Eu ia para a igreja, era 2 pregadores que eu ouvia, sabia disso? Que é isso, pastor? O pastor morto e o diabo ficava sentado na cadeira. Ué, mas como é que você sabe? Porque o pastor pregava, lá no meu coração ficava assim. Não parece que é assim. O pastor está pensando que é fácil. Aí ele, não, porque você tem que amar seu inimigo, eu demônio. Na minha mente, não parece que ele é um inimigo. Duvido se fosse ele no meu lugar, o pastor está pensando. Entendeu? O irmão estava em mim. Então ele era do contra. Tudo que o meu pastor falava, aquilo rebatia dentro de mim. Você está entendendo? Porque era o demônio que estava no meu coração não estava querendo deixar eu aceitar a palavra. E se eu aceitasse, eu ia me converter. Então, quer dizer, ele não queria sair da minha vida, não queria sair da minha família. Qual é a estratégia dele? Ele não conseguiu me segurar mais lá no mundo, então eu não vou deixar ela aceitar a palavra. Ela vai até aí. Mas eu não deixo ela aceitar, então eu continuar ali. Entendeu? Então eu sentava lá e o diabo ficava na minha mente. Pastor, eu pensei que é assim. Que não é assim não. Quer dizer, eu não sei nem para que eu ia na igreja, eu não aceitava. E assim eu fiquei, eu acho que 1 ano e meio mais ou menos na igreja. Como que era a sua vida, pastor? Pensa no fracasso. Pensa na derrota. Pensa no sofrimento. Pensa em alguém comendo pão que o diabo escarrou. Era a minha vida. Porque eu ia para a igreja, mas eu não aceitava o que Deus falava. Entendeu? Você não está entendendo? Eu sei que o diabo faz isso, ele fez isso comigo. Eu não sei nem para que eu ia na igreja. Depois eu fiquei pensando, sei para que eu vou na igreja. Eu não aceito o que o pastor falou. E eu saía de lá, e o diabo botava na minha cabeça, pastor, eu estou pensando que é sentar não. Eu só ele pensando, assim mesmo, o diabo fazia. Ele está falando que não é ele. Não é a família dele que ataca ele.
Se fosse o que ele ia ver, você ia fazer, entendeu? Você ia amar o inimigo. Hã? Gente, eu estou falando diante do Espírito Santo. O diabo não deixava eu aceitar o que o pastor pregava. O culto todinho ele pregando, o diabo falando no ouvido. Nada a ver com o que o pastor está falando, nada a ver. Assim mesmo. Gente, eu passei por isso, eu sei que o diabo faz isso. Depois que realmente Deus começou a abrir meus olhos, me quebrantar meu coração, que eu me humilhei. Porque vai ver você vir para a igreja, você não está se humilhando, não. Sabe como você se humilha? Senhor, eu aceito o que o Senhor está falando. Eu sou tudo isso aí, mas eu quero mudar. Entendeu? Eu sou mesmo mentiroso, eu sou mesmo mentiroso, eu minto mesmo, mas eu não quero mais ser assim. Aí você começa a mudar a sua vida. Você está entendendo? Porque você começa a aceitar, você começa a aceitar a mudança, você começa a aceitar Deus mudar você. E Deus só começou a mudar a minha vida quando eu aceitei a mudança. Quando eu comecei a descer, quando eu comecei a ser humilde, quando eu comecei a aceitar o que o pastor pregava, aí sim. Aí Deus começou a agir na minha vida. Mas enquanto eu era daquele jeito, até parece, enquanto eu era assim, estava tudo errado. Eu só ia para a igreja, não. Mas na minha vida, não acontecia nada, cada vez que eu orava. Meu marido não se convertia de jeito nenhum. Meus filhos não se convertiam. Gente, não acontecia uma palha na minha vida. Mesmo na igreja. Por quê? Tinha um demônio contra no meu coração. Não contra o quê? Contra a palavra. Eu não estou por aí. Esse demônio existe, tá? Gente, ele existe. Se você não vigiar, eu não fumo, eu não bebo, eu não cheiro, eu estou muito bem. Não, às vezes você não está bem. Porque tem um espírito na pessoa que não está deixando a pessoa aceitar. Você não obedece. É um espírito da desobediência que entrou e joga a pessoa contra a palavra para ela não obedecer a Deus. Porque se ela obedecer, o que vai acontecer? A história dela vai mudar. E o diabo vai ter que sair do filho, da filha, da família, da prosperidade, e as coisas vão começar a mudar. Mas enquanto eu for aquela pessoa dura de coração e resistir ao Espírito Santo, o que é resistir ao Espírito Santo? É o que Deus estava usando lá, meu pastor. O Espírito Santo estava usando meu pastor, mas eu resisti ao pastor. Para mim, na minha mente, o que ele estava falando não tinha nada a ver. Como é que eu vou falar isso para Deus? O Senhor está falando, não tem nada a ver. Como assim, gente? Se Deus estava usando ele. É até um pecado. Depois eu descobri que é um pecado. Porque a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado. O pastor está pregando sobre o Espírito Santo. Eu falo, nada a ver, nada a ver. Irmão, então o que tem a ver então? Se não é assim como Deus está falando, como é que é? E depois você vai ver a sua ignorância, sabia? Porque depois eu fui percebendo, poxa, eu estou achando que não é do jeito que o pastor fala, mas olha, aí depois Deus foi me mostrando, Fabiana, tudo bem, o pastor está todo errado. Vamos concordar com você, o pastor está todo errado. Você que está certo. Agora olha a vida do pastor e olha a sua. Aí eu comecei a olhar. Estou bem, rindo, brincando, as coisas para ele davam certo, a família dele lá na igreja. E eu cheio de ódio, com a vida de cabeça para baixo. Filho não era liberto, marido não era liberto, praticamente passando fome, devendo aluguel, com a minha vida toda de cabeça para baixo. Aí eu olhei o jeito que eu estava vivendo, e olhei a vida do pastor, e falei, poxa. Aí Deus começou a falar no meu coração, se o seu jeito está certo, por que você está vivendo desse jeito? Por que as coisas para você não estão dando certo então, se é você que está certo? Aí eu fui vendo que eu era ignorante. Senhor, me perdoa a minha ignorância, a dureza do meu coração. De vez de obedecer uma pessoa que sabe que está sendo usada pelo Senhor, tem experiência na vida, que está sendo usada para me ajudar, eu estou aqui igual aquele
aquele burrinho impacável, entendeu? E me prejudicando a mim mesmo. Porque o tempo que nós resistimos à palavra de Deus, o tempo que nós resistimos a Deus, você está pensando que está prejudicando quem? Quem você acha que prejudica? Hã? A nós mesmos. Não é a Deus, não é o pastor, não é ninguém, somos nós mesmos. Então eu entendi, eu falei, que ignorância minha, né? Com a minha dureza do coração, resistindo meu pastor, resistindo à palavra, estou me destruindo a minha família, estou fazendo mal para a minha família, porque estão pagando junto comigo. Você lembra do Jonas? Jonas, o pessoal que estava no barco sofria junto com Jonas. A minha resistência a Deus só estava me trazendo sofrimento, prejuízo. Eu não estava aguentando mais sofrer. E às vezes eu ficava revoltada, mas o problema era eu. Tinha vez que eu saía da igreja, uma vez eu saí da igreja, me tranquei no quarto, quebrei tudo no quarto. Que isso? Sério? Ah, tá errado, tudo tá errado. Tudo é pecado. Mas eu que era pecado, eu tive que mudar, gente. Mentir não é pecado, não. Eu menti, o pastor falava como eu mentia, eu mentia. Odiar os outros é pecado. O pastor falava como eu não odiar, eu era cheio de raiva. Você até que esse cachorro aí dentro. O pastor falava como eu não discutia em casa, era só para me orar, o que eu mais fazia era discutir em casa. Então, a culpa era de quem? Era minha, eu estava revoltada, mas a culpa era minha. Entendeu? Aí depois eu fui entendendo, não, o negócio é obedecer, gente. Eu tenho que mudar. Não tem jeito, eu tenho que mudar. E foi onde eu fui começando a pedir a Deus, Senhor, então tá bom. Então o Senhor está usando o pastor está certo, agora eu preciso que o Senhor me ajude a mudar. Eu não consigo sozinho e tal. Aí que Deus está começando a trabalhar na minha vida, porque Ele viu que eu fui me rendendo, sabe? Sabe você aos pouquinhos você vai se rendendo? Uma vez eu vi um vídeo, pena que eu não achei nunca mais esse vídeo. Não tem aquelas pessoas que pegam aqueles bichinhos da rua, que recolhem cachorro, gato da rua, não tem? Eles acharam cachorro na rua, tu lembra daquele vídeo? Eles acharam cachorro na rua, mas o cachorro era tipo selvagem, gente. Ele não era grande não, ele era pequeno, mas eu não sei se ele apanhou muito na rua, se ele sofreu muito na rua, porque às vezes a pessoa sofreu tanto no mundo, passou tanta luta lá no mundo, que ela fica até com medo, se torna uma pessoa até agressiva. E esse cachorrinho, eu não sei se ele sofreu tanto na rua, que ele era selvagem. O pessoal queria dar ONG, aquelas ONG que cuidam de bichinho, queria pegar ele, mas ele não deixava. O bichinho era bravo. Ele atacava, aí o pessoal queria pegar ele, ele encurralou ele no canto da parede. Quem disse que ele deixava? Mas ele era um bichinho selvagem, ele não deixava nem chegar perto. Aí o pessoal da ONG botou um negócio lá na mão, que eles têm um negócio que eles botam, né? Se caso o cachorro morder, tipo uma luva, sei lá. Porque se caso morder, não vão pegar no braço. Botou aquilo ali na mão e ele mordendo aquilo aqui, bravo, chateado, rasgando, pegasse, ele estava bravo. Mas mesmo assim eles pegaram ele naquela luva e botaram ele assim, ele no colo mordendo, aí o rapaz da ONG começou a fazer carinho dele. E ele rasgando, eu fazendo carinho, daqui a pouco, aí foi se acalmando, entendeu? Aí apareceu lá em cima, quando Jesus nos tira do mundo, só resiste ele. E às vezes é para fazer o bem para você. Você está entendendo? Mas não queria ir com eles de jeito nenhum. E levaram. Aí botou lá um tempo depois que Deus faz na sua vida. Ele todo feliz, balançando o rabo, lambendo lá o cara que tirou ele de lá, gordinho, escolherinho, bonitinho.
o vestidinho de roupinha, bonitinho, o cachorro mudou a vida dele. Quer dizer, ele estava resistindo um pessoal que estava querendo pegar ele para tirar ele da luta, do buraco. Estava atacando, resistindo para não ir. Às vezes a gente faz isso com Deus, a gente resiste a obedecer. Deus quer o nosso bem, gente. Deus, os ensinamentos de Deus não é para destruir nem eu nem você, é para fazer o bem para a gente. Porque Deus ele só pode operar na minha vida e na sua vida para fazer bem se a gente obedecer. Se a gente não obedecer, Deus não tem como, porque Deus é justiça. Deus é amor, mas Ele é justo. Entendeu? Deus não tem como fazer o bem para aquela pessoa que não quer deixar. Você está entendendo como funciona? Você lembra da Verônica? Lembra? Tu lembra quando a Verônica apareceu bem machucada, aquela coisa toda? Eu falei pro pessoal, falei pro parente dela, ó, cuida, tem que ver isso aí nessa menina, porque se ficar exposta, se posar uma mosca, aquela coisa toda, a gente queria cuidar dela, mas ela não deixava. O parente dela queria levar ela no médico, ela não queria ir de jeito nenhum. E os próprios pessoal do hospital falaram assim, a gente não tem autorização de pegar ela à força, trazer ela. E acabou resultando naquilo ali que aconteceu com ela. Por quê? Ela resistiu, ela não deixou ninguém cuidar dela. A gente não podia tocar nela à força. É até crime isso. É até crime. Está amarrado com Jesus, isso nunca vai acontecer. A Luciene tem um troço, eu estou querendo botar no meu para poder, sei lá, cuidar, fazer alguma coisa, mas ela não quer, ela está lúcida. Aí eu pego ela à força para cuidar dela, ela pode me dar parte de mim, isso é crime, não pode ser. É igual Deus, Deus deu um livre-arbítrio, Ele quer cuidar de você, Ele quer salvar a tua família, Ele quer fazer o bem para você, mas se você não obedecer, não tem como, pessoal. Ele não tem como forçar você. Isso é uma escolha nossa, a gente tem que ver o que é bom para a gente, pessoal. O ser humano, aquele bichinho lá, resistiu aquele tempo todo e tal, o pessoal quer cuidar dele, mas ele não tem raciocínio, nós temos. Você tem que entender o que é bom para você. Não quer saber de uma coisa? Eu não aguento mais sofrer, eu vou acabar com o meu sofrimento, eu vou me render ao que Deus está falando, eu vou obedecer a Deus para a minha vida mudar. Você entendeu? Então, olha o que ele está falando lá no livro de Amós 3. Para Deus abençoar, você tem que concordar com Deus. Que Deus está falando que a gente tem que mudar, a gente tem que pedir força a Deus para mudar. Às vezes a pessoa quer ser abençoada, igual Naamã. Naamã queria ser curado, mas do jeito dele, no rio que ele escolhesse, ele não funciona assim. A gente, para ser abençoado, a gente tem que se esforçar para fazer o que Deus está falando. Fugir desse negócio de fofoca, as pessoas que ficam falando mal dos outros para você, ou você quer ou não quer salvar a sua família. E o diabo usa alguém para falar mal dos outros para você, para prejudicar a sua família. Enquanto você está lá ouvindo, ele está fazendo a festa na tua casa. Entendeu? Você não está entendendo. Parar com esse negócio de mentira, isso é um pecado. Ter uma vida honesta direitinho. Se você tem as suas continhas lá para pagar, você vai orar a Deus, pagar as pessoas direitinho. Tem gente que quer pagar e não tem condições. Deus está vendo isso, Ele vai te dar condições, mas tem gente que é caloteiro mesmo. Faz dívida de todo mundo de propósito. Depois sai devendo todo mundo. Isso está certo? Não, irmão. Se você é um cristão, uma cristã, gato na sua casa, só bicho. Você tem que consertar as coisas. Ou você se conserta, ou o pastor não vai estar andando atrás de você, mas você sabe que você está no pecado, irmão. Você consertou aquilo ali? Ainda não, então continua o pecado. Não saiu. Não, mas Deus entende. Mas quem disse para você que Deus entende pecado, gente? Me escreva. Eu nunca preguei isso aqui, não. Deus entende. Eu nunca preguei isso aqui. Deus não entende pecado. O pecado é você que se
se esforçar para poder sair fora dele. Sim ou não, pessoal? Pelo menos esse é o evangelho que eu aprendi no meu pastor, que ele está pregando lá, está funcionando lá para o povo, tem funcionado na vida daquelas pessoas que estão obedecendo e vai continuar funcionando sempre, porque é o verdadeiro evangelho. Entendeu? As coisas com Deus é direitinho, Deus é santo, Deus é reto, Deus é puro. Deus não é uma bagunça não, entendeu? Deus entende que eu estou vendo essa coisinha por aqui, porque eu estou solteiro. Tu acha que Deus vai entender isso? O apóstolo Paulo também era solteiro, irmão. Jesus também era solteiro, não andava fazendo essas coisas. Sim ou não? Então você tem que parar com esse negócio que Deus entende. Você tem que entender que eu tenho que pedir força a Deus para sair do erro. É diferente. Quando nós viemos para o Evangelho, Deus está usando agora o pastor e a pastora para moldar você na palavra. Você vai ser recriado na palavra de Deus. Se você deixar, você vai passar pelo novo nascimento. Você vai ser recriado na palavra para você se tornar participante da glória de Deus. E aí você vai ser participante das bênçãos também. Isso é bíblico, está na Bíblia. Você entendeu? Então você tem que aceitar a mudança. Então quando você vem para a igreja, Deus vai moldar você na palavra dele. É Ele que vai mudar você, não você vai mudar Deus. Não existe isso. Porque às vezes tem pessoa que vem para a igreja e acha que Deus aceita você como vem? Sim. Você vem do mundo, você vem todo xangalhado, lambrecado, pecado, Deus aceita você, mas para você se consertar. Ele vai usando lá o pastor para você mudar. Não é que ele vai aceitar você assim, vai me aceitar na prostituição. Eu vou subir para o céu na prostituição. Não tem como. No céu é um lugar de santo. Você vai ter que aceitar Deus te santificar. Deus me aceitou quando eu vim para a presença de Deus. Eu bebia, fumava, cheirava, mentia. Eu era terrível, eu era brigona. Mas só que eu não continuei assim. Eu fui aprendendo com Jesus e fui me rendendo a Deus e deixando Deus me moldar de acordo com a palavra dele. Agora, se eu acho, não, Deus já me aceitou assim, então se ele quiser, ele vai ter que me aceitar desse jeito para sempre. Não. Deus nunca vai mudar a santidade dele, o caráter dele, para se adaptar ao meu pecado. Deus nunca vai fazer isso. Por isso que ele disse, eu sou o Senhor e não tu. Eu é que tenho que me adaptar à santidade dele, é diferente. Entendeu? Tem que deixar, tem que aceitar ele não mudar. Glória a Deus, não funciona desse jeito, senão como é que vai ser as coisas? Entendeu? Tem gente que acha que Deus aceita tudo, prostituição, né? Pastora, pode prostituir? Pode. Pode matar o outro? Pode. Pode mentir? Pode. Pode subir para o céu? Não. A não ser que você não vá na porta estreita. Se você abandonar isso tudo, aí você pode subir para o céu. Agora, se você continuar desse jeito, você pode ficar também. Isso que não aconteceu, tá entendendo? Aí a coisa é séria. Então, lá no livro de Amós, ele está falando aqui, ó. Amós 3, capítulo 3. E é como o meu pastor falou, que a gente respeita todas as igrejas, né? Tem igreja por aí que tem a santidade. O pessoal está sendo ensinado direitinho, obedecer a Deus, mas não é todo lugar não. Tem lugar aí que nem ensina mais isso. Aí o pessoal fica tudo na igreja religioso, xingando o outro, com ódio do outro, raiva do outro, nada acontece. Daqui a pouco Jesus vem, fica todo mundo traído. Fica a família também, é coisa séria, gente. Tem cristão que às vezes um agride o outro dentro de casa, sabia disso? Viu aquele menino naquele vídeo que esfaqueou a mãe e disse que foi Deus que mandou?
Ele esfaqueou dele, disse que ele esfaqueou porque Deus que mandou ele esfaquear. Sabe o que é isso? Uma pessoa vazia. Não tem a palavra de Deus, não é ensinada no verdadeiro evangelho, aí o diabo entra. E tem uns que não aceitam. Se você não aceitar Jesus te dominar, o diabo vai querer te dominar. Você não vai ficar no corpo sozinho. Gente, isso é uma coisa que quando eu tive noção disso, você não tem ideia do meu desespero. Aí, meu Deus! Aí, se eu não obedecer o Senhor, o diabo vai me usar. Porque o Senhor da minha vida é quem eu obedeço, pessoal. Se eu obedeço Jesus, ele vai governar a minha vida. Mas se eu não obedecer ele, outra coisa vai me dominar. A casa não fica vazia. Isso está lá no livro de Mateus. Ah, mas em mim ele não é. O que você pode fazer para impedir o diabo de entrar em você? Me explica. Você sem Jesus, o que você vai poder fazer? Como é que você vai impedir? Primeiro você nem vê ele. O que você vai poder fazer? Você vai fazer o quê com ele? Aqui você não é. O que você vai fazer? Ele só obedece um nome. O nome de Jesus. E Caquete que tem autoridade para usar esse nome. O que tem autoridade para usar, o que obedece. E aí? Se eu não obedeço, já não vai me obedecer, não. Ele vai sair aqui mesmo. Agora quem manda sou eu. Vai lá e xinga logo aí depois. Quem manda aí sou eu. Eu vou lá e xingo. Daqui a pouco é isso. Ele vai começar a dominar tudo. Hoje ninguém vai para a igreja na nossa casa. Anda, vai ver televisão, bota sua meia. Aí eu vou lá. Escravo. Hã? Tá certo, vou. Acho que eu vou orar. E orar o quê? Vai orar nada, vai, tem televisão, porque ele está em mim. É ele que está me dominando. Ele não vai deixar eu orar, não vai deixar eu ir para a igreja, não vai deixar eu obedecer. Ele não deixa. Você até tenta, mas não consegue, porque você está sem Jesus, você está fraquinho, e ele não vai mandar de novo. Porque você sabia que o diabo é um anjo decaído? Quem sabia disso? Lúcifer. Ele era um dos braços direitos de Deus. Ele se rebelou contra Deus. E lá ele jogou uma terça parte dos anjos contra Deus e anjo contra anjo. O Lúcifer, ele não tem mínimo poder sobre Jesus. Jesus é o poder máximo. E nem contra aquelas pessoas que obedecem a Deus. Já não pode vencer essas pessoas. Só que se você estiver sem Jesus, ele é mais forte do que você, porque os anjos são mais fortes do que o ser humano. Em poder, isso aqui, mas é que os anjos, eles têm mais poder do que o ser humano. Então, o Lúcifer, ele não tem poder para quem está com Deus, mas quem está sem Deus, você não vai conseguir bater o mão com ele, porque ele é um anjo, ele é mais forte do que você, ele vai dominar você. Se tem gente que ele domina aí, que a pessoa fica aí andando descalça, andando pelada, falando sozinho. Tem gente que fica assim, porque o diabo tomou a mente da pessoa. Veio do Mandado Gadareno, morava lá no cemitério, peladão, se rasgava todo. Por quê? O diabo assumiu ele. O que ele podia fazer? E outra coisa, tinha 6.144 espíritos no corpo dele. Como é que você luta contra isso? Sozinho. Não tem essas pessoas que se entregam de vez de vício? Vai lá, senta lá na cracolândia e fica lá. Tu acha que as pessoas não querem sair daquela vida, gente? Mas ela não tem mais força, o diabo assumiu elas. Elas não conseguem, se não tiver alguém para orar por elas, interceder por elas, elas não vão conseguir sair da mão do diabo. Aí ela se entrega ao vício, entrega a depressão. Aí o diabo vai assumindo, daqui a pouco Deus se mata, a pessoa vai lá e se mata. Porque ele assumiu de vez aquele corpo. Você entender assim, o ser humano não tem condições de lutar com ele, mano a mão, sem Jesus, não. Por isso que Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. E Jesus, para ele proteger você desses troços malignos, só tem uma maneira, você tem que se render a Jesus, tem que
seja seu Senhor. Senão também não tem como Jesus andar com você se você não concorda com Ele. E se Jesus não andar com você, a casa vazia, o que vai acontecer? Vem o demônio e assume a casa. Gente, isso é muito sério. Se você não tiver essa palavra de Deus aqui, tudo bem. Se eu querer cair porque não tem a palavra, tudo bem. Mas o ensinamento dessa pessoa de deixar o diabo entrar é brincadeira. Aí não dá, não. Aí ele está falando aqui, ó. Lá no livro de Amós 3, no versículo 3. Olha o que está escrito ali, ó. Acharam aí? Andarão com os justos se não estiverem de acordo. Deus está perguntando aqui: pode duas pessoas andarem juntas se elas não concordarem? Gente, quando duas pessoas não concordam, amigo. Ô, irmãos, me ajuda a pintar essa parede aqui. Mas eu quero pintar de azul. Não, pastor, eu acho melhor de verde. Não, isso é azul. Não, é verde aí. Você vai fazer o quê? Com a batatinha para plantar? Metade azul, metade verde. A gente tem que concordar. Ou ele abre mão para pintar de azul, para convencer ele, ou ele vai me convencer a pintar de verde. Os dois têm que abrir mão. A gente não está concordando. Como é que a gente vai trabalhar junto numa parede se a gente não está concordando? Assim somos nós com Deus. Para Deus fazer uma obra na minha vida, na sua vida, você tem que concordar com Ele. Aquilo que Ele está te ensinando dentro da palavra, não, eu vou obedecer. Se é para buscar Deus direitinho, eu vou buscar Deus direitinho, eu vou pegar firme. Eu estou falando aqui, a gente tem um culto aqui de libertação. Tu sabe o que é isso? De repente você não sabe o que é isso, não. Isso é muito sério. Isso é uma corrente. Você começa o culto de libertação, nesse caminho santo aí, para libertar a sua família, e você quebra a corrente no meio do caminho. Já pensou, você tem uma corrente? Vou te dar um exemplo. Você tem uma corrente de 1 metro. Aí um dia, às vezes, você quebra, tira um elo, o nome daquilo, né? Você tira um elo daquele. No outro dia, você tira um outro elo. Vai indo. Daqui a pouco, o que vai sobrar dessa corrente? Nada. A pessoa quebra a corrente. Você começa a fazer a campanha, o diabo não vai para a campanha hoje. Porque ele não quer sair da sua família. É culto de libertação. Ele não quer que Deus liberte a sua parente. Aí ele não deixa você vir. Você quebra a corrente. Aí sabe o que acontece? Aqueles demônios que estavam saindo, voltam tudo de novo. Aí volta, começa a perturbar você. Não, vou fazer a corrente. Aí vai. Aí os demônios começam a sair. Glória a Deus. Quando os demônios estão tudo saindo, você quebra a corrente. Aí os demônios vão tudo de novo. Aí depois você fica, Deus, mas por que ainda não foi liberto? Como é que não foi? Porque eles estão indo e estão voltando. Estão indo e estão voltando. Por causa de você que está fazendo isso. Não é Deus. Entendeu? Você começa a buscar Deus, os bichinhos saem. Você para, os bichinhos voltam. Você começa, o bichinho vai. Você para, o bichinho. Deus tem culpa disso. Deus age conforme você age. Se você está buscando, ele vai operar. Se você parou, ele para também. Aí como é que funciona isso? É a culpa de Deus? Não é. Então o tempo que está demorando é a pessoa que está fazendo isso. Você tem que concordar com Deus. Aí o pastor vai falar, você acha ruim. O pastor acha que ele tem que estar socado na igreja. Você quer ficar socado onde, irmão? Pensa sério. Ué, graças a Deus que você está socado na igreja. Você está em ótimo lugar. Vai ficar socado onde? Dentro de casa, esperando a morte da bezerra, olhando de problema. Você só vai se estressar, irmão. Daqui a pouco você... Falta dar um infarto. Você entendeu? Tem que buscar Deus, irmão. Ou você busca Deus, ou Deus não tem como operar. Os bichinhos têm vontade. Ou você busca Deus, ou o inimigo vai querer te buscar, você e sua família. E eles vão lá na sua casa, eles são terríveis. Você quer entra na sua casa?
comigo. E aí? É sério. Por isso, eu já passei muita luta com Jesus. Já passei. Não é por causa de Jesus, não. Deus é bom, Deus é amor. O diabo tentando me tirar de Jesus de qualquer jeito. Ele não desiste da gente, não. Por isso que eu já passei muita luta com Jesus, mas eu não larguei, não largo Jesus. Não deixo de pregar, não deixo de ir na igreja, não deixo de ir na igreja, não deixo de orar. Eu não larguei Jesus. Eu vou para onde? Me explica. Conhece alguém mais poderoso que Deus? Eu, essa madrugada, eu estava orando a Deus, mas Senhor, quando eu não te conheci, eu acendi a vela, passando não sei o quê, santo, mas não sei o que lá, porque acendia mesmo. Eu fazia oferenda para não sei o que das culpas, porque eu não sabia, eu estava orando de madrugada e falando com Deus, eu não sabia que existia só um Deus. Eu achava que aquilo ali podia me ajudar. Tem gente que acende vela para todo mundo. Aí eu conversando com Deus, depois que eu descobri que só existe um Deus, eu sei que se eu não vier ao Senhor, eu vou para onde? Porque se eu falar para Deus, se eu soubesse que existisse outro Deus, que se eu fosse lá agora e resolver meu problema, eu ia. Entendeu? Mas eu não vou porque não tem, só tem o Senhor. O Senhor é o único Deus. Então, se o Senhor não fizer por mim, ninguém vai fazer. Por isso que eu estou aqui. Ué, não tem que ser sincero com Deus? Sim ou não? É por isso que eu estou aqui. Está escrito que há um só Deus. Então, eu vou para onde? Eu preciso da sua ajuda. Isso. É isso, gente. Para onde que eu vou se eu abandonar Jesus? E andar com Deus, tem gente que fala assim, graças a Deus, eu não abandonei Jesus, mas a pessoa não tem uma igreja certa, a pessoa não tem um pastor certo, ela se irmou de servir Jesus em casa, mas não é isso que a Bíblia está falando, criatura. Jesus está falando que você tem que tomar a Santa Ceia, você tem que ter um pastor, obedecer a vossos pastores. Eu não tenho pastor nenhum, vou obedecer quem? Apresentai os vossos corpos no culto racional a Deus. Eu tenho que ir para a igreja, me apresentar a Deus no culto racional. Eu não vou na igreja. Quer dizer, eu não tenho compromisso com Deus, eu não dizia. Não tenho Santa Ceia, não tenho pastor, não tenho igreja. Que compromisso é esse com Deus, gente? Aí sabe o que acontece? O diabo entra e ele só vem para roubar, matar e destruir. E o pastor, que é a pessoa que está sendo usada por Deus para me ajudar, eu não concordo, porque eu não quero mudar. Tem gente que já se acomodou, sabia? Se você te falar para ela procurar uma igreja, para orar, ela prefere morrer ali porque se levantar dali e procurar um lugar para... Sabe por quê? Porque a verdade é essa, gente. A gente não pode ser duro de coração. Tem gente que não se rende a ninguém, nem a Deus. A verdade é essa. Não quer ir para a igreja, que se for para a igreja vai ter que obedecer e não quer obedecer ninguém. Então, se eu não quero obedecer ninguém, eu quero ser dono da minha vida, então eu também tenho que aguentar as consequências, gente. O problema é meu. Se eu não quero ter pastor, não quero obedecer a Deus, não quero me submeter a liderança nenhuma, não quero me submeter ao que Deus está me ensinando através do meu pastor. Tudo bem, Deus não vai me forçar. Agora, tudo que acontecer na minha vida, já que eu sou a minha própria liderança, o problema é meu. Eu vou fazer o quê? Eu vou culpar os outros? Tem um montão de gente aí que já passou por 10 igrejas, não ficou em igreja nenhuma. Toda igreja tem um defeito, todo pastor tem um defeito. Sabe por quê? O defeito está nela. Ela não se submete a ninguém, ela não aceita domínio. A verdade é essa. Nada para ela estar bom, porque ela vai para a igreja lá, o pastor vai ser usado por Deus para dizer o que ela tem que mudar. Ela não quer mudar. E aí? Aí ela acha que eu estou certo. Os pastores estão tudo errado, quem está certo sou eu. E nem para a igreja não vai mais.
prefere levar a vida dela do jeito que ela acha que está certo. Aí o diabo entra e vem as consequências. Eu vou reclamar de quê? Explico. Se é eu que estou fazendo isso. Não? É sério, gente. Eu fui liberta de bebida, droga, e um monte de coisa na minha vida. Minha família já teve vários, mas eu me submeto à liderança. Eu tenho pastor. Eu estou 13 anos nesse ministério. Aqui não, aqui vai fazer 9 anos de pregando, mas eu estou 13 anos nesse ministério aqui, ó, nessa igreja pentecostal com o evangelho completo. Eu estou 13 anos ouvindo a palavra lá do meu pastor. Eu aceito a liderança, eu aceito o conselho do meu pastor. Aqui eu obedeço. Se eu perguntar uma coisa ao meu pastor, pastor, posso fazer isso? Se ele permitir, eu faço. Se ele não permitir, eu não faço. Eu aceito a liderança. Tem gente que não aceita. Não, porque se eu for para a igreja, vai falar dos meus defeitos, eu tenho que mudar, eu não quero mudar, e aí? Então o problema já não está mais na igreja, não. O problema está na pessoa. Eu estou orando aí por uma pessoa, ainda que julgava da direita, que estava assim. Passou um montão de igreja, já passou aqui 2 vezes, já saiu, porque a pessoa está de cabeça para baixo. Agora eu estou orando a Deus para que, em nome de Jesus, Deus não deixe ela se perder no mundo, que ela ou encontra a igreja perfeita para ela, que é aquela que ninguém pega, que só ela que está certa, entendeu? Ou não sei, que Deus não deixa ela se perder no mundo. Porque a igreja perfeita não é só lá no céu, ninguém é perfeito. Eu não posso olhar para você esperando uma perfeição. Você pode ser uma pessoa muito legal comigo, mas vai ter um dia que você vai falhar. Todos nós falhamos. Ainda que você fez 10 coisas boas para mim, uma coisa ruim que você fez, você não presta mais? Não? Até bicho tem como é que é? Temperamento, sabia? Bichinho tão carinhoso contigo, do nada ele está chateado com você, deixar isso é, até bicho fica, aí você vai jogar o bichinho fora. Porque ele ficou a vida toda bem, um dia ele não estava legal. Sei lá, que ele estava comendo alguma coisa, estava passando mal no estômago, estava com paciência, sei lá, alguma coisa do meu. Está entendendo? Tem gente que é assim. Ficou na igreja, foi muito abençoado, porque às vezes uma coisinha que viu do irmão, do pastor da igreja, não quero mais ficar aqui. Então vai, fica com Jesus, irmão. O único que você não vai ver defeito, vai ver erro, vai ver pecado, só mesmo para a glória. Não é não? E não existe ninguém perfeito. É assim que acontece. Agora, se você disse pastor adulterando, tomando os divinais, fazendo uma coisa grave, aí tudo bem, poxa. Ia ficar meio difícil confiar de novo naquela pessoa, mas às vezes o pastor esqueceu de passar a mensagem, estava distraído, não respondeu, pronto, aquilo ali não presta mais. Não deu oportunidade para ele, não presta mais. Você está entendendo? A coisa é séria, gente. Por isso que tem muita gente sofrendo por não querer submeter a Deus. Não se submete a Deus, não se submete à liderança, não quer mudar. Aí sabe o que acontece? Você não sabe o que acontece. É muito sério. Vamos ver isso aqui. Se você não quiser se render a Deus, na liderança, nada, olha o que vai acontecer. E às vezes Deus está vendo seu sofrimento, a sua luta, e leva você certinho no lugar que é para você ouvir a palavra. Que Deus está usando aquele pastor, usando aquela pastora para te dar até uma chance de você mudar. Não quer saber? Daqui para frente vai ser diferente. Eu vou me firmar no lugar, vou ficar firme com Deus, mudar de ideia. E se você não mudar, só Deus sabe o que pode acontecer, irmão. Só morrer assim em pecado, longe da igreja, longe, pastor nenhum presta, igreja nenhuma presta, você morre assim. E aí, vai para onde? Às vezes é chance, cada dia que você está vivo, ouvindo a palavra, é uma chance que Deus está te dando. Você tem ideia do que é isso? Tem gente que não teve mais a chance que você tem.
já foi. Entendeu? Então, lá no livro de Romanos, gente, rapidinho para a gente encerrar, quase na hora. Romanos, 1 Coríntios. Se a pessoa não aceita de jeito nenhum a palavra, o que acontece com ela? É fantástico. Pega o celular aí para mim, por favor. Pesquisa no celular. Olha o que está escrito. Eu acho que é isso aqui, gente, quando eu li isso aqui, meu Deus do céu. Tem gente que não lê muita Bíblia, não. Tem aquela vontade de conhecer a palavra. Se você começar a ler mesmo a palavra, você vai falar, meu Deus, muita coisa que você vai querer mudar na sua vida. E às vezes, você acha que é uma piada. O pastor nem sabe da tua vida. Como é que o pastor não sabe da sua vida e está pregando direitinho o que está acontecendo? Você ainda tem dúvida que é Deus falando com você? Entendeu? Tem gente que chega perto de mim, pastor, parece até que a senhora pregou, parece até que a senhora estava vendo tudo que eu estava fazendo dentro de casa. Impressionante. Parece que a senhora sabe direitinho o que eu pensei. Mas isso é Deus que está falando com você. Eu sou apenas um instrumento, pessoal. Eu vou falar que nem o pastor Mota, esse microfone aqui, ele está me ouvindo por onde? Pelo microfone, né? Aí eu parei de falar no microfone. Você está ouvindo mais o microfone? Era ele que estava falando? Quem é que estava falando nele? Isso aqui é um instrumento que eu estou usando para falar. Se eu não falar, ele não fala mais. Assim sou eu sou um instrumento de Deus, é Ele que está falando, não sou eu. Jesus falou, quem vos ouve é quem me ouve, porque é o Espírito do Pai que fala em vós. O pastor e a pastora é apenas um instrumento. Se Deus parar de falar agora, eu parei de falar. Você está entendendo? Então é Deus que está usando a pessoa para falar com você. Se é Deus, vamos se consertar, pessoal. Vamos pegar filho com Deus, entendeu? Para as coisas funcionar. Achou? Fecha aqui. Entendeu como é que funciona? Poxa, a chance que Deus está te dando, não sabe se vai ter outra. Tem que aproveitar, irmão. Quando Judas traiu Jesus, chegou lá perto de Jesus, sabe o que Jesus falou para ele? Que vens a mim, amigo. Olha só. Depois de Judas ser traído, ele, que oportunidade ele pedir perdão, né? Poxa, Jesus, eu te traí, você me chama de amigo, mas eu preciso do seu perdão. Não, ele não aproveitou aquela chance de pedir perdão. É a única chance que ele estava tendo ali. Depois levaram Jesus, ele não pode mais chegar perto de Jesus para pedir perdão. Ele se suicidou, morreu. Aquela ali era a última chance dele, que ele se aproximou de Jesus. Você está entendendo? Você não sabe quantas e quantas vezes mais o Espírito Santo vai conseguir falar com você. Daqui a pouco o troço toma conta de um jeito que Deus não consegue mais falar com a pessoa e já era. Quando Deus não conseguiu mais falar com Saul, o que aconteceu com Saul? Saul morreu. Você entendeu? Coisa séria. Às vezes, tudo que está acontecendo na vida da pessoa é tudo porque ela não está aceitando se render, a pessoa se afastou de Deus, não quer voltar. É tudo por causa disso. O demônio só veio para roubar, matar e destruir, tá? É ele que está fazendo o sofrimento todo. Então, se eu endurecer o meu coração, não voltar para o meu rápido, o sofrimento não acaba. Pode até piorar. Então, o filho pródigo, quando viu que a vida dele estava de cabeça para baixo, ele queria comer as bolotas dos porcos, não tinha. O que ele fez? Levantar-me ele e ter com meu pai.
Não, chega, eu não vou ficar sofrendo nessa vida, não, eu vou voltar. Ele tomou uma decisão. Chegou lá, recebeu uma melhor roupa, melhor anel. Mataram ele que estava com fome, mandou matar um bezerro cevado lá só para ele. Olha só, olha como a vida dele mudou. Mas se ele insiste naquilo ali, ele ia morrer de fome lá no meio dos porcos. Se ele endurece o coração dele, ele ia morrer lá. Deus não ia poder fazer nada. Vai fazer o quê? Podia tirar ele dali a força. Ele não queria voltar. Você está entendendo como é que funciona? Então ele está falando aqui, ó. Romanos, pessoal, Romanos 1, rapidinho para iniciar aqui, tá? Romanos 1, 28. Acharam aí? Romanos 1, versículo 28. Olha o que está escrito aí, ó. Não, vamos pegar aqui do... Lá no versículo 25. 1:25. Ele está falando assim, pois mudaram a verdade de Deus, né? Pois mudaram a verdade de Deus em mentira. E honraram e serviram mais as criaturas do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Vamos dar uma paradinha aqui. Sabe o que é você honrar mais a criatura do que o Criador? Eu vou para a igreja. O pastor pode ser muito usado por Deus, mas eu não vou com a cara do pastor. Eu não gosto muito desse pastor. Sabe o que eu faço? Saio da igreja. Nem vou para a igreja. Eu estava na igreja por causa de quem, pessoal? Por causa de Deus ou por causa do pastor? Você está entendendo? Sim ou não? Então eu não estava na igreja por causa de Jesus. Se eu tivesse por causa de Jesus, eu não ia sair dali de jeito nenhum. Você tem que amar a Deus, pessoal. Como eu acabei de falar, o pastor é só um instrumento que é usado por Deus. Mas você está ali por causa de Jesus. Ou não? Sim ou não? Eu abandono Jesus porque eu não fui ficar a cara do pastor. Então eu estou querendo gostar do pastor e da pastora, não é de Jesus. Não é para você fazer isso, você tem que amar Deus. Aí ele está dizendo assim, pelo que Deus os abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural contrário à natureza, e semelhantes também os varões, deixando o uso natural da mulher, inflamaram em sua sensualidade uns para com outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha do seu erro. Agora preste atenção, esse versículo aqui que eu queria que você entendesse. E como eles não se importaram de ter o conhecimento de Deus. Tem pessoas que não se importam de ter o conhecimento de Deus. A pessoa não aceita a palavra. Deus está falando, a pessoa está fazendo outra coisa. Deus está falando, a pessoa está fazendo outra coisa. A pessoa não se importa de conhecer o que Deus está te ensinando, de obedecer o que Deus está falando. E ele está falando, como eles não se importaram de ter o conhecimento da verdade, que é a palavra, para eles se salvar, porque a gente só se salva quando a gente recebe a palavra, a gente aceita, a gente crê na palavra.
palavra. Aí sim. A graça de Deus, pessoal, é para os humildes. Põe isso no seu coração. A Bíblia diz que Deus, ele resiste soberbo, sabia? E dá graça aos humildes. Pastor, quem é humilde? Aquela que ouve, mesmo ela falando errado, ela aceita. Senhor, a palavra falou comigo, eu errei, Senhor. Realmente eu tenho que me consertar. Me dá força para me mudar. Você é humilde. Agora, aquela pessoa que ouve, tá bom. Você não quer assim, então você não é humilde, você está sendo soberbo diante de Deus. Você está endurecendo a sua serviço. Sabe o que é serviço? Eu falo, você não endurecer a sua serviço. Quem sabe o que é serviço? Levanta a mão. Só um. Então, se você não ficar sabendo agora, serviço é esse osso do pescoço. Então, esse osso aqui. Endurecer por quê? Porque se esse osso endurecer, você não consegue fazer assim, ó. E tem gente que não faz assim, ó, para Deus, com a palavra de Deus. Ele é Senhor, você tem que fazer assim, sim, Senhor. Eu aceito. Se você não fizer isso, Deus não vai fazer nada por você. Tem gente que endurece isso aqui, ó. Não baixa a cabeça para Jesus. E, gente, Jesus, não é Ele que precisa de nós, somos nós que precisamos dele, gente. Ele tem o fôlego da nossa vida na mão dele. Como o pastor Paulo disse, ele fechar a mangueirinha lá do oxigênio, já era. Vai embora. Ele tem o nosso fôlego de vida na mão dele. A pessoa não baixa a cabeça para Deus, não aceita. Abaixar a cabeça para Deus não é que você vai ficar assim, não é isso não. Também é um modo de reverência. Mas quando eu falo baixar a cabeça, é você aceitar com humildade a palavra dele. Senhor, o Senhor está certo. Preciso mudar. Eu errei e tal. Isso é humilde. Mas tem gente que é soberbo, não aceita. Não, eu sei o que eu estou fazendo, que eu não preciso de pastor nem para me ensinar nada. E está sofrendo, está sofrendo, está sofrendo, está sofrendo. A família está sofrendo. Não sai daquela situação, cada vez piora mais. Então, como que a pessoa sabe que está fazendo desse jeito, se ela não sabe que está indo? Eu estou falando isso para você que eu tenho pastor, gente. E eu ouço a palavra. Ouço, eu tinha até um costume antigamente, que eu tinha parado, agora eu voltei. Eu não sei se Natasha me percebeu lá, agora eu estou anotando. Eu tinha o costume de anotar aqui que meu pastor pegar. Aí eu entrei aqui atrás, eu parei. Agora minha mãe me deu uma agenda, foi no meu aniversário. Vai lá ver minha agenda lá, palavra de quarta, palavra de sexta que o pastor pregou. Senão não dá para me viver sem palavra, sem Jesus, não dá, gente. Às vezes eu tenho um problema no livro do meu pastor, o pastor fala, e às vezes ele tem que me dar um conselho. Fabi, escuta só, é desse jeito. A gente não pode fazer desse jeito, senão a gente atrapalha Deus e tal. Eu não desligo o telefone. Não, irmão. Pastor, a pessoa que manda na minha vida, Deus me livre. Eu desligo o telefone, Senhor, me ajuda a fazer do jeito que o pastor falou. Eu estou falando diante de Deus, eu não posso mentir na vontade de Deus. É assim que eu falo com Deus, me ajuda a fazer do jeito que o pastor falou, pai, tal. É isso, você tem que ser humilde para aceitar o conselho. Você não for humilde, você vai sofrer muito, porque Deus quer te ajudar, não tem como chegar para você não aceita ajuda. Ele já envia um pastor, envia outro, daqui a pouco vai enviar o pastor todinho e você está sofrendo. Você não aceita? Você está entendendo? Daqui a pouco vai acabar os pastores para você lá. Irmão, tem que mudar de vida. Aí ele disse assim, vamos lá. Ele falou assim, e como eles não se importaram em ter o conhecimento de Deus, assim Deus os entregou o quê, pessoal? Um sentimento perverso para fazer todas as coisas que não convém. A pessoa resiste muito a Deus, Deus entrega ela. Você quer o quê? Você quer mentir? Então você vai continuar mentindo, não vai fazer mais nada. Aí Deus não consegue tirar você
na mão do inimigo porque você não aceita. Então Deus vai abrir mão de você. E se abrir mão de você, o que vai acontecer? O diabo vai subir de vez. E ele vai matar, porque é isso que ele veio: roubar, matar e destruir. Você vai perder a salvação, vai destruir a família toda, porque você resistiu a Deus. Você não quis o conhecimento. Vamos repetir isso aqui? Ele está falando aqui, ó. E como eles não se importaram de ter o conhecimento de Deus. Isso é Novo Testamento, tá, pessoal? Romanos, capítulo 1, versículo 21. Não, mas é Antigo Testamento. Antigo Testamento, o Novo Testamento, não é nada disso. Como não é, irmão? Isso aqui é Novo Testamento. Tem gente que acha que foi cancelado o Antigo Testamento. Não foi, não. Deus disse que céu e terra passará, mas a minha palavra não vai te passar. Você está entendendo? Se você insistir muito no erro, no pecado, Deus entrega a você aquele pecado. Eu minto. Deus já falou várias vezes que é para mim não mentir. Eu insisto na mentira, então eu vou morrer mentindo. Ele fala: tá bom, tu vai. Quer mentir? Mente. E aí, eu vou morrer mentiroso. Vou para onde eu vou? Se os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Está lá no livro de Apocalipse. E aí? E quem é o pai da mentira? Ele vai subir minha vida. Eu não aceitei domínio, então eu fui entregue na mão dele. Você já pensou? Por isso que tem gente assim, aí que acontece, fica falando sozinho, tira a roupa. Você vai entender? Ela foi entregue aquilo ali. Sabe nem mais o que está fazendo, o demônio assumiu mesmo. Então ele está falando assim, ó. E como não se importaram de ter o conhecimento, de Deus, assim Deus os entregou um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, e sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis de contrato, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Olha só. Sabe por que a pessoa fica assim? Por que ficou desse jeito? Vamos ver se vocês estão entendendo. Porque não quiseram o conhecimento de Deus. Pastor está pregando, eu não aceito. Então está ficando assim. Entendeu? Sim ou não? Aí o diabo está tomando conta, vai fazendo a festa. Irreconciliável. Não tem como reconciliar aquela pessoa com Deus. Ela ficou irreconciliável. Não adianta você pregar para ela, não adianta você orar para ela, que ela não se reconcilia mais com Deus. Gente, isso é muito sério. Resistir a Deus não é uma bobeirinha, não. Isso é uma coisa séria. Às vezes a pessoa está resistindo há muito tempo, mas graças a Deus não aconteceu nada disso comigo, mas porque Deus está te dando chance. Deus é misericordioso, Ele é paciente, Ele está te dando chance para você mudar. Cada vez que um pastor é usado por Deus para falar com você, é uma chance que Deus está te dando para você não ser destruído. Agora cabe você entender e segurar a chance ou não, aí é o que fazer. Entendeu? Aí ele está falando assim, os quais, conhecendo a justiça de Deus. Por quê? Você conheceu a palavra. Deus usou as pessoas para pregar para você. Você conhecia a justiça de Deus, mas você não quis aceitar. Tem muita gente que ouve a palavra, só que não aceita. Não adianta, pastor, não vou mudar, não vou obedecer, pronto, o problema é meu. Ela se irmou, ele se irmou com isso. E aí? Pastor não pode forçar, mas fazer o quê? O negócio é deixar o olho, não tem para ver o que vai acontecer. Os quais conheciam a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam.
Não somente os que fazem, mas também os que conscientes que fazem. Porque quando você não conhece a verdade, preste bem atenção, você é dado lá em cima como inocente, assim como Deus não deve em conta a época da ignorância. Você agia errado porque você não conhecia a verdade. Entendeu? Então Deus vai fazer o quê? Tadinha, essa pessoa ignorante, vou levantar alguém para ensinar ela deixar de ser ignorante. Aí você aprendeu, não é isso? Agora que você aprendeu, você não quer fazer. Você não quer obedecer. Aí você não é mais ignorante, agora você é rebelde e desobediente, diferente. Porque agora eu sei e não quero obedecer. Entendeu? Uma pessoa não faz o alfabeto porque eu não sei, professor, eu não sei, tadinho. Nem cá que eu vou te ensinar, não sabe. Ela vai ter maior paciência com você nunca fez o alfabeto. Sim ou não? Mas depois você aprendeu, ela passa lá o alfabeto, você não quer fazer de jeito nenhum. Faça o alfabeto, não, professor, não quero, não vou fazer não. Mas por quê? Não vou fazer. Ela vai achar que você é o quê? Daqui a pouco ela vai mandar uma carta para sua mãe, olha, fulano está me obedecendo na escola, não quer fazer o alfabeto de jeito nenhum, ela já sabe. Aí a professora vai cobrar dela. Filho, você sabe fazer o alfabeto. Aí não, você está de preguiça. Entendeu? Mas quando não sabe é uma coisa. Agora, depois que você sabe, você insistir no erro, não é legal resistir a Deus, gente. Isso é muito sério. Glória a Deus. Então é uma coisa para se pensar, para analisar. Seja fiel a Deus. Deus não quer te destruir, Deus não quer que você obedeça a Ele para Ele acabar com você, não. Ele quer que você obedeça para mudar a sua vida. Salvar seus filhos, salvar sua família, prosperar você, te dar saúde, te dar paz. É isso que Deus quer, te dar salvação. Ele disse que veio para dar vida e vida com abundância. Ele quer acabar com o seu sofrimento. Tudo aquilo que está fazendo você sofrer, Jesus quer acabar com isso. Só que para isso, a gente tem que se render a Ele. Como andarão dois juntos se não estiver de acordo? Eu estou cheio de fome. Tenho nada para comer. Aí vai Luciene, vai lá, prepara o pastor, calma aí, vai resolver isso. Aí ela vai lá no fogão, prepara lá macarrão, uma coisa lá dentro. Aí ela prepara lá comida, cozinha, bota no fogo. Tá lá, bota no prato, vai lá e traz para mim. Pronto, pastora, come e vai resolver seu problema. Eu lá fraquinha, morrendo de fome, mas eu não quero comer. Luciene, pastora, eu sei que a senhora está meio fraca, deixa eu tentar botar na tua boca. Não. Tira isso daqui. Não, eu não quero comer de jeito nenhum. Eu vou morrer de fome, irmão. Porque ela já fez a parte dela, ela já cozinhou, já botou no prato, já trouxe para mim. Agora comer, quem tem que comer? Deus já fez tudo, Deus já usou o pastor, está usando o pastor, está falando com você, está te ensinando certo. Agora quem tem que obedecer? Eu. Pastor não pode obedecer por mim. Pastor não pode se arrepender por mim. Pastor não pode se converter por mim. Isso é eu e Deus. Glória a Deus. Pastor não pode aceitar a palavra por mim. Isso aí é você e Deus. Amém? Glória a Deus. Gente, vamos orar. Mas rapidinho, antes da gente orar, eu queria que a Natasha viesse aqui dar um recadinho sobre o dia da mãe. Rapidinho. Porque o pessoal da noite não estava aqui. Antes dela dar um recado, pessoal, às vezes tem gente, eu marquei assim, um café da manhã, uma vez por mês aqui na igreja. Pastor, mas não teve café da manhã. Porque a Natasha vai passar para lá na agenda sobre o café da manhã da Santa Ceia. E aí a gente pede a colaboração de cada um trazer uma coisinha, pessoal. Um traz um pão doce, um traz um bolo, de acordo com as suas possibilidades. Glória a Deus, para a gente fazer o cafezinho. Porque isso é bíblico. Lá no Pastor Mota, toda Santa Ceia tem um momento de confraternização, pessoal. Cada um leva um negocinho. Um conversa com o outro. Por quê? Nós somos uma família em Cristo. Você tem que começar a amar o seu irmão, gostar de conversar com o seu irmão. Sabe por quê? Você não pretende morar no céu junto com ele ou não? Não vou nem entrar no céu para não ver o Bernardinho. Tu vai para onde?
Tá rindo? Eu só existe em dois lugares. Eu não entro no céu porque o Bernardinho vai. Para onde eu vou? Vou ficar lá no ar queimando só para não ver o Bernardinho. Né? Muita cabeça dura, né, não? Hã? Então, nós somos irmãos em Cristo, pessoal. Nós temos que ter comunhão com o outro. Então, uma vez por mês que a gente faz o café, o pessoal está cheio de pressa. Não, tem que ir embora, porque tem que fazer almoço, não sei o que. Não, mas você tem 3 domingos para sair mais cedo da igreja, fazer seu almoço, aquela coisa que não custa nada. Uma vez por mês, você toma um cafezinho com seu irmão. Às vezes tem um irmãozinho na igreja. Sabia que às vezes tem irmão na igreja que é muito desprezado dentro de casa? Que não ganha um abraço dentro de casa. Que ninguém para conversar com a pessoa se sente sozinha. Ela precisa desse momento aqui entre irmãos, que você conversa, dá atenção, dá um abraço, tá entendendo? E às vezes você não tem tempo do seu correndo. Então vamos fazer um esforço de uma vez por mês na Santa Ceia, a gente juntar para fazer aquele cafezinho e uma confraternização, gente, conversar com o outro. Entendeu? Aí sim, toma um cafezinho, dá atenção ao outro, depois você vai embora. Nós temos que ter comunhão. Glória a Deus, quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. E da mesma maneira vai ser ao Dia das Mães. Às vezes a pessoa não vem para a igreja, tem um café, tem um almoço, eu não vou porque eu vou almoçar com meu filho, com a minha filha. Mas por que você não pede ao seu filho, a sua filha, um presente do Dia da Mãe? Tem como você ir lá tomar um cafezinho da mãe comigo na igreja? Porque o certo é ir, não você sair da igreja, tá entendendo? Não, é almoço. Então vamos almoçar. Eu queria um presente do Dia da Mãe, vamos almoçar comigo na igreja. Vai ter um cultozinho lá, as mamães vão com seus filhos, eu quero que você vá comigo. E aí? Você está entendendo? Pastor, se ele não quiser ir, vai você sozinho. Mas é Dia da Mãe, não, cansei de ir Dia da Mãe para a igreja sozinho. Antes dos meus filhos se converter. Sabe por quê? Eles tinham que ver um exemplo em mim que Jesus é em primeiro lugar. E depois eles vão passando aí. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Então, a Natasha vai explicar aqui. Presta atenção direitinho que ela vai falar, porque você tem que fazer como é que é, Natasha? Lá na agenda. Oi? Você tem que responder lá na agenda, porque ela está fazendo ali uma pesquisa para ver qual que o pessoal prefere. Ela vai explicar aqui. Mas é importante você responder, porque às vezes a pessoa não responde, deixa para cima da hora, é a coisa que você sabe o que fazer. A gente não sabe se bota ingrediente no almoço, bota ingrediente no café, porque ninguém falou nada. Glória a Deus, então é importante você ir lá na agenda e responder, tá bom? Ela vai explicar aqui, para a gente orar já. De manhã fala dos dois. Aí à noite também. O João quer o café da manhã, o almoço não. O João. Sobremesa e tudo, né? Agora, Senhor. Então, a gente está aí organizando as coisas, né, para o Dia das Mães. E, assim, como a Santa Ceia, o culto é sempre um pouco mais prolongado. Então, acaba um pouco mais tarde. Então, é comum a gente fazer o café da manhã na Santa Ceia. Só que a gente estava querendo saber dos irmãos se a gente faz um café da manhã especial ou se a gente faz um almoço. Então, a gente colocou uma enquete lá na agenda, a gente abriu a agenda para vocês poderem estar opinando, né? Decidindo aí o que vocês preferem. E aí a gente vai pela maioria. Se a maioria preferir o café da manhã, a gente vai estar colocando lá a lista do café da manhã. Se a maioria preferir o almoço, a gente vai colocar a lista do almoço. Só que eu até falei lá, né, eu botei um áudio lá falando que não é para os irmãos votar nulo, né, votar em branco. Para mim tanto faz café ou almoço, então eu não vou opinar. Não, gente, opina, porque a gente vai decidir logo, né, o que a gente vai fazer. Porque a lista dos ingredientes, do que vamos fazer, já era para estar lá. Porque a Santa Ceia já era logo ali. Então, se você puder já responder lá a enquete,
para a gente poder estar decidido aí o que vamos fazer. E como a minha mãe falou aqui, né, na parte da minha também, é importante que todos venham. Por isso que a gente está colocando a opção para ver como fica melhor para todo mundo. Porque, né, é bom que todos participem. Mas se você não puder participar, mas puder contribuir, porque assim, como a minha mãe falou aqui, a gente falou de manhã, tem mães, né, que às vezes o filho mora distante, ou tem mães que os filhos ainda não moram perto, então não dá aquela atenção, visita. Então, assim, eu acredito que é uma missão da igreja abraçar essas mães, entendeu? É uma missão da igreja amar, né, essas pessoas. Então, a gente vai fazendo algo aqui especial para o Dia das Mães e quem puder contribuir, a gente está querendo fazer, né, uma ornamentação para poder tirar fotos, para marcar esse dia, né, para fazer um dia especial mesmo. E quem sabe a gente fazer umas lembrancinhas, só que aí depende muito da contribuição da igreja, né, da igreja chegar junto, vamos fazer, vamos contribuir, como é que a gente faz? Tem uma caixinha ali, que é do culto jovem, que pode ser ela mesmo, entendeu? Se quiser contribuir numa oferta, para a gente poder estar fazendo aí umas lembrancinhas, uma ornamentação, para poder fazer algo bem especial aí no Dia das Mães. Então, a enquete está lá na agenda. Amém. Glória a Deus. E quem quiser contribuir pelo Pix, é o mesmo Pix da igreja, pessoal. Esse Pix aí que vocês, que eu sempre boto aí nas redes sociais, que é de dízimo, de oferta da igreja, você pode estar fazendo a sua contribuição e mandando o comprovante do meu zap, que é o mesmo número do Pix, avisando lá, isso aqui é uma contribuição para o Dia das Mães. Glória a Deus. Vamos orar então em nome de Jesus, pessoal. Vamos fechar nossos olhos. Feche seus olhos, você que está nos assistindo também, você que está sentindo aí alguma coisa, pastor, eu não estou me sentindo bem. Jesus Cristo já te deu saúde, você vai colocar a mão aí. Se você puder colocar, né, dependendo do lugar, você vai colocar a mão onde você está sentindo a dor, onde você está sentindo sintoma, e a gente vai orar em nome de Jesus. Se não puder, apenas feche seus olhos, que Deus vai operar do mesmo jeito, os que estão em casa também, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, foi pregada aqui a sua palavra, o seu conselho, a tua palavra, Deus, que cura, que liberta, transforma. E agora, Deus, eu venho pedir ao Senhor, com o teu Espírito Santo, oh, Pai, que o Senhor venha operar na vida dessas pessoas que estão aqui, os que estão no Face. Só o Senhor sabe o que elas estão passando, Pai. Essa pessoa que está endividada, essa pessoa que está enferma, essa pessoa que está, Pai, com sérios problemas no seu casamento, com problemas, ó Pai, na sua vida espiritual. Ela sabe, Deus, que ela precisa se firmar no Senhor, mas parece que o teu troço não deixa essa pessoa caminhar. Quando ela começa a ir bem, daqui a pouco desmorona tudo. Como a apóstolo Paulo lhe disse, o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Quem me livrará? O apóstolo Paulo diz, mas o Senhor livrou ele. O Davi também, ele disse que o Senhor tirou ele do charco terrível de lodo. Lodo é um lugar escorregadio, que a pessoa cai toda hora. Mas o Davi disse que o Senhor livrou ele desse charco de lodo e botou ele numa rocha, os pés dele numa rocha firme. O Senhor firmou ele na sua palavra e botou um novo cântico na boca dele. Então ajuda essa pessoa, Pai. E eu, como ministro do seu altar, eu estou amarrando agora todo espírito de enfermidade na vida dessas pessoas. Eu sei que você me ouve, tantos que estão aqui quanto que estão em casa. Em nome de Jesus eu ordeno. Eu exijo
espírito da morte, espírito da depressão, espírito do AVC, o espírito da invalidez. Em nome de Jesus, espírito da sequela, espírito da doença. Sai dessa pessoa agora, em nome de Jesus. Eu estou mandando você sair. Você vai levar todos os sintomas. Sai dos nervos, sai dos ossos, sai dos órgãos, sai da corrente sanguínea, sai do globo ocular, sai da menina dos olhos, da retina, da coluna, sai das pernas, sai do fígado, sai do rim, sai do estômago, vai embora. Sai do ovário, do útero, pega tudo que é seu agora, sai do rim dessa pessoa. Todo espírito do câncer, do tumor, em nome de Jesus, sai agora, espírito do infarto, vai embora. Em nome de Jesus, da epilepsia, pega tudo que é seu, vai embora agora, sai da pressão dessa pessoa. Você que aumenta a pressão, que desce a pressão. Eu estou mandando você sair, você vai sair, pega tudo que é teu. Em nome de Jesus, sai agora. Leva todos os sintomas, toda a sua dúvida, todo o seu medo, toda a sua incredulidade, tudo que é teu. Eu exijo que solta essas pessoas em nome de Jesus. Sai e não volta mais, leva o seu sintoma. E sai do casamento, da prosperidade, dos filhos, da saúde, da casa. Em nome de Jesus, vai embora, sai da fé dessa pessoa. Em nome de Jesus, todo espírito do desânimo, da depressão, sai agora. Vai embora. Em nome de Jesus, sai e não volta mais. Ó Deus Todo-Poderoso. Agora, Jesus, eu estou pedindo ao Senhor, glorifique o seu nome na vida dessa pessoa agora. Na saúde dessa pessoa agora. Em nome de Jesus, ela vai procurar o mal e não vai estar mais. Está curada, Pai. Em nome de Jesus, restaura essa pessoa agora. Restaura o corpo, a saúde dela, o casamento, a prosperidade, a família agora, em nome de Jesus. E também peço, Senhor, que o Senhor restaure a fé dessa pessoa, a força dessa pessoa para buscar o Senhor. E também, Pai, peço que o Senhor receba dízimo, ofertas, que são entregues no seu altar. O Senhor disse: quem honrarei? Honra essas pessoas, Pai, e cubra com o teu manto sagrado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, gente. Preste também atenção. Em nome de Jesus, a partir de agora, creio que você está curada. Olha, pastor, eu não estou sentindo mais nada, porque o mal saiu e não vai voltar mais. Glória a Deus. Amém. Quem trouxe dízimo, oferta, vocês podem estar entregando aqui na frente e vamos na paz do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. E graças a Deus. E até terça-feira, se Jesus permitir, desejo uma boa noite a seus irmãozinhos. E, gente, Deus abençoe todo o pessoal aí que fez isso, tá? Amém? Vamos lá. Gente, eu esqueci de avisar que, em nome de Jesus, nós pretendemos, e Deus vai abençoar, que a gente vai conseguir de fazer um podcast, tá? A Natasha já se recuperou aí. E amanhã, em nome de Jesus, a gente vai estar ao vivo aí no podcast. Que hora, Natasha? Às 7 da noite. Perde não, hein? O tema ainda é aquele também. Aí, se perder, já era. A partir de 7 horas, em nome de Jesus, aqui no Face, pessoal, a gente não vai estar em outro canal, não. Depois a gente vai passar para outro canal. Aqui no Face, vai estar eu e a Natasha fazendo um podcast sobre o livro de discípulos. É muito bom, muito profundo. Glória a Deus. 7 horas da noite. Gente, Deus abençoe e vamos na paz em nome de Jesus. E glória a Deus. Ela não quer acabar, não.